Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os alunos do segundo ano do ensino médio. Estou passando aqui primeiramente para desejar uma semana abençoada a todos vocês. Não sei que horas vocês irão assistir esse vídeo, mas espero que esteja tudo bem com todos, com os familiares. Pessoal, estou passando aqui para passar neste vídeo. A informação que eu quero passar para vocês é a seguinte: eu vou estar sempre gravando alguns vídeos para postar para vocês referente às aulas do Centro de Mídias, para tentar dar uma explicação melhor, de repente uma explicação mais simples, se algo ficou confuso para vocês. Dessa forma, minha intenção é facilitar para vocês a realização das atividades, tanto das tarefas do Centro de Mídias, quanto das atividades que eu proponho para vocês, tá bom? Porém, eu vou estar trabalhando com uma semana de atraso. Essa semana, ontem, teve aula de química, porém o assunto que eu vou abordar hoje é referente à semana passada, referente ao dia 10. Por quê? Porque aí já deu tempo de formatar o vídeo, de eu preparar uma aula para vocês mais simples. Então, o assunto que eu vou tratar hoje do segundo ano do ensino médio foi a aula do Centro de Mídias do dia 10, segunda-feira passada, que tratou do assunto transformações químicas gerais. Então, pessoal, para vocês entenderem um pouquinho melhor o que vem a ser uma transformação química. Para a gente poder entender uma transformação química, a gente precisa entender o que é químico e o que é físico. O que vem a ser uma transformação química e o que vem a ser uma transformação física. Transformação. A palavra transformação quer dizer o quê? Mudança. Houve uma mudança, houve uma transformação. Aí vem a pergunta, mas essa transformação que houve, ela foi física ou ela foi química? A transformação, quando ela é física, ela não muda a estrutura do material, da matéria, do objeto, seja lá algo que está sendo transformado. Ela preserva a natureza do material. Houve uma transformação. Por exemplo, a água, ela passou do estado líquido para o estado sólido. Você foi lá, encheu as forminhas com água, colocou no freezer ou no congelador da tua casa. Aquela água que estava no estado líquido, ela passou para o estado sólido, mas não alterou a estrutura da matéria. Ela continua sendo água. Se você retirar aquele cubo de gelo do freezer, vai se descongelar com a temperatura ambiente e vai voltar para o estado líquido, continua sendo água. Então eu posso dizer que isso é uma transformação física. Eu rasguei um papel, peguei uma folha de sulfite e rasguei. Eu mudei o formato, mas eu continuo tendo a folha de papel. Então eu fiz ali uma transformação física. Transformações físicas são transformações que não alteram a estrutura do material. E o que vem a ser transformação química? É quando ocorre uma mudança, ocorre uma transformação, porém alterou a estrutura do material. Para aquilo acontecer, teve que ter uma mudança na estrutura. Ou uma substância se misturou a outra, gerando uma nova substância, ou aquela própria substância única, ela se transformou a estrutura dela. Exemplos, pessoal, de uma transformação química. Vamos para a parte da alimentação. Primeiramente, as frutas. O amadurecimento das frutas. Quando uma fruta amadurece, tem algumas evidências. Você tem a mudança de cor, a mudança da estrutura, e ela jamais vai voltar a ser aquela fruta antes, quando não estava madura. Então você mudou a estrutura do material. O amadurecimento das frutas, a gente pode considerar como uma transformação química. É uma transformação irreversível, uma transformação que não tem volta. Outro exemplo lá da cozinha no dia a dia, quando você cozinha um arroz, cozinha um feijão ou cozinha um próprio ovo, o que aconteceu ali? Houve também uma transformação química. Você mudou, você alterou a estrutura do material. O bombril, que é o exemplo que foi dado aí na videoaula do Centro de Mídias. Quando você queima ali o bombril, ou o papel, ou a madeira, seja lá o material que for, você está fazendo um processo de combustão, de queima. Normalmente, aquele material vai se transformar em cinzas, né?
em resíduo, gás carbônico que foi liberado na atmosfera e você não consegue mais ter aquele objeto que você tinha anteriormente. Então a gente pode considerar que isso que ocorreu foi uma transformação química. Você mudou, você alterou a estrutura do material. Então, pessoal, são alguns exemplos de transformação química, o que vem a ser uma transformação química. Para você poder entender o fator de uma transformação química, você tem que saber o que é físico e o que é químico. Físico, a gente pode considerar que é uma transformação reversível, é uma transformação que tem volta. Amassei uma latinha de refrigerante. Você mudou a forma do material, você não mudou a estrutura, continua sendo uma latinha. Você preparou um sorvete, você preparou lá o líquido, você pôs lá no congelador, endureceu, virou um sorvete, ou preparou aqueles antigos geladinhos lá, gelinho, que a gente tem o hábito de chamar. Você preparou ali um material, mas aquela transformação que ocorreu, ela foi física, ela foi superficial, ela não alterou a estrutura do material. Quando você pega, por exemplo, uma aliança, você tem lá uma aliança em ouro que você não usa e você quer transformar ela em um brinco. Vou formar um brinco com essa aliança. O que tem que fazer? Tem que fazer a fusão do material. Tem que derreter aquele material, aquele ouro, para transformar, moldar no brinco. Então você fez ali um processo de fusão, mas foi um processo reversível. Você pode voltar a ter a aliança se você fundir novamente, transformar, moldar na aliança, sim. Você não alterou a estrutura do material. Você mudou ele do estado para outro e transformou ele através de um molde de um objeto em outro, mas ele continua sendo ouro ali. Então, essa é a diferença de uma transformação física para uma transformação química. Numa transformação química, você jamais vai poder ter aquele material inicial de volta. Você tinha um material A, você transformou ele no material B e você não consegue mais ter aquele material A novamente. Ou então, normalmente nos processos químicos, você junta o material A com o material B e você vai ter como resultado um material C, totalmente diferente de A e de B. Um outro exemplo de dentro de casa do dia a dia é o bolo. Para você preparar um bolo, você tem ali a farinha, o açúcar, o fermento, o ovo, o leite. A princípio são as suas substâncias iniciais, os seus reagentes. A gente chama na química de reagente. E quando você mistura, você faz todo o processo do bolo, você coloca para assar, você vai obter um produto final que é o bolo. Ele passou por um processo de transformação. Só que essa transformação ela foi o quê? Química. Você mudou completamente a estrutura do material. Depois do bolo pronto, você não vai conseguir mais ter o ovo, a farinha, o fermento, o leite separadamente. Então a gente classifica esses tipos de transformações como transformações químicas. Eu espero que tenha ficado claro para vocês o que é transformação química e o que é uma transformação física. Eu vou deixar 2 questões para vocês estarem respondendo como atividade e me encaminhando, tá bom? Espero que todos vocês estejam bem. Qualquer dúvida pode me chamar, pode perguntar no meu particular que eu respondo para vocês, tá bom? Fiquem todos com Deus.